Fala, galera do Direito Civil! Sou eu, professora Ana Silvia, mais uma vez pra gente bater um papo sobre um tema extremamente importante que vai cair na tua prova da OAB e você tem que saber. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a posse, a gente vai falar sobre a aquisição da posse, como que a pessoa consegue adquirir a posse de um bem, tá ok? Sabe por que esse assunto é importante? Uso capião, por exemplo, é um tipo de aquisição de propriedade, mas que começa, se origina na posse, né, direta de um bem, e você acaba com o exercício da posse por um certo lapso temporal e cumprindo os outros requisitos aí previstos na lei, você acaba se tornando proprietário de um bem, seja ele móvel ou imóvel. Então, é um assunto bem em voga, principalmente por causa do tão aclamado princípio da função social da propriedade. A uso capião, ela tem esse princípio da função social bem irrigado nela ali. Por quê? Porque a pessoa que possui e dá uma função social a uma propriedade, seja de bem móvel ou imóvel, acaba adquirindo a propriedade, tirando a propriedade do antigo dono, uma vez que aquele não exerceu de forma correta a função social da sua propriedade. Então vejam que é um assunto em voga aí, querendo ou não, dentro da nossa perspectiva principiológica do Código Civil, é bem discutido e tem bastante chance de cair na tua prova da ordem. Tem que saber? Então vem comigo, vamos estudar hoje a aquisição da posse. Não esquece no final de compartilhar meu vídeo e não esquece, é claro, de assistir a aula com o Código Civil aberto, copinho da água do lado e a gente já pode começar. A aquisição da posse, como vocês sabem aí de outras aulas, a posse é um estado de fato. Tem a discussão se é um direito, se é um fato e assim por diante. Se você lê o artigo 1204, ele fala pra gente que adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o seu exercício. Então, como é que eu adquiro? Qual é o momento que eu adquiro? A partir do momento que eu tenho contato com aquele bem e eu posso exercer a posse daquele bem. Esse é o momento em que eu me torno possuidor, por ser a posse um estado de fato. No artigo 1204, que a gente leu o comecinho dele agora, outras coisas, outras informações a gente consegue tirar desse artigo. Continua o 1204 dizendo que em qualquer momento, quando eu puder exercer a posse, é quando eu me torno possuidor. E diz ainda, em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes da propriedade. A partir do momento que eu consigo exercer a posse, tendo direito de qualquer daqueles requisitos e elementos da propriedade, eu me torno possuidor. Para aquele pessoal que não lembra muito dos elementos da propriedade, eles estão ali previstos no artigo 1228 do Código Civil, que fala que o possuidor pode usar, gozar, fruir e dispor daquele bem de qualquer forma. Se você tiver um desses atributos de proprietário, você tem a posse desse bem. Aqui, a questão da apreensão do constituto possessório e do traditio breve mano, eu vou falar no final da aula, que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Então, espera um pouquinho, fica com esses nomezinhos na cabeça, eu já volto neles. Nós temos duas formas de adquirir a posse, o modo originário ou o modo derivado. O modo originário, para a gente colocar aqui um conceito um pouco mais simples, é aquele que eu, por mim mesmo, faço a apreensão de um bem. Já por outro lado, o modo derivado precisa de um certo requisito, que é a tradição. Nesse primeiro momento, é o que vocês precisam saber, e a gente vai desmembrar cada modo de aquisição, tanto o originário como o derivado, a partir de agora. A posse originária, a aquisição da posse originária, ela é bem interessante porque normalmente ela surge de uma posse injusta. Ela não possui o consentimento do possuidor ou proprietário anterior, que faz uma transmissão da posse para aquele novo possuidor. Simplesmente uma pessoa se apropria de um certo bem e começa a se utilizar, começa a possuir. Por isso que, normalmente, a posse originária, ela é uma posse injusta. Originariamente, ela é uma posse injusta. Por que é importante a gente saber esses dois tipos de aquisição de posse?
Primeira coisa, na aquisição da posse originária, os vícios da posse anterior não são transmitidos ao novo possuidor. O que isso significa? Se a posse é originária e o antigo possuidor possuía aquele bem, aquela propriedade de forma injusta, porque começou a possuir de forma clandestina, violenta, quando passa-se a posse para o novo possuidor, essas características não vão junto com a posse. É como se a posse originária, ela não tivesse um possuidor anterior. Eu não tenho o consentimento do possuidor anterior, eu não tenho nenhum negócio jurídico que transfira a posse do possuidor anterior para o novo possuidor. É como se fosse a primeira vez que aquele objeto, que aquela propriedade estivesse sendo possuída por uma pessoa. Torna-se aqui uma nova situação de fato. É como se nenhum fato anterior recaísse sobre a posse. Ela vem limpa, sem vícios. Exemplo clássico de posse originária é a uso capião. A uso capião é um tipo de posse originária que transforma-se em propriedade, depois para aquisição da propriedade. E veja, quando adquire-se a propriedade pela posse através da uso capião, quando se torna proprietário, se um bem imóvel, por exemplo, você está lá usucapindo, se tiver algum tributo pendente de pagamento, quando você se tornar um novo dono, nada disso importa. É como se nada disso tivesse, como se aquele bem não tivesse passado. Então você vai pegar o bem completamente desembaraçado, sem nenhum tipo de dívida, sem nenhum tipo de vício. Certo? Essa é a principal característica da posse originária, que os vícios, os defeitos da posse anterior não são transmitidos ao novo possuidor. Quais são os tipos de modalidade de aquisição de posse originária? A primeira delas é a apreensão. A apreensão é uma apropriação unilateral, ou seja, o possuidor simplesmente se apropria de um bem sem avisar ninguém e começa a possuir como se dono fosse, por exemplo, como se a gente estivesse frente aí a uma uso capião. Isso acontece muito quando a gente tem uma coisa abandonada ou uma coisa sem dono. Se eu tenho uma coisa abandonada, tipo um sofá que está no lixão da cidade, a pessoa não quer mais, o antigo proprietário, o antigo possuidor, eu simplesmente vou lá, me aproprio daquela coisa e agora eu sou um novo possuidor, certo? Da mesma forma, acontece com os bens imóveis em relação ao uso capião. Segunda forma de posse originária é exercício do direito. O direito de posse, ele pode ser transmitido. Eu coloquei dois exemplos aqui pra gente, servidão e uso. A servidão e o uso são duas modalidades de direitos reais previstas lá no artigo 1225 do Código Civil, certo? A gente vai estudar a servidão e o uso com mais profundidade nas próximas aulas. Mas veja, a servidão é aquela onde um prédio dominante, um imóvel dominante, deixa que um outro imóvel se utilize num pedacinho dele porque é necessário, porque existe uma necessidade, certo? Isso é uma servidão. Se a servidão é transmitida, é uma aquisição de posse como se fosse originária, ou seja, não está sujeito a nenhum tipo de vício, não vem com nenhum tipo de características do possuidor anterior. Terceira forma de aquisição de posse originária, disposição da coisa ou do direito. Porque veja, quem tem disposição de um bem, tem posse. Lembram lá que a gente estava falando agora há pouco em relação aos elementos da propriedade, que a gente tem usar, fruir, usar, gozar, fruir, dispor. A disposição é o quarto elementinho que a gente tem ali previsto no artigo 1225. A disposição é quando a pessoa tem todos os elementos, tem posse direta, posse indireta, pode usar, pode fruir e pode dispor. A disposição é o direito, o maior direito, o direito mais amplo do proprietário. Com a disposição ele pode vender, pode. Ele pode ceder, pode. Aqui, se a gente estiver frente a uma cessão de direitos, também é uma aquisição de posse originária.
Mudando completamente agora de raciocínio, até agora a gente ficou conversando sobre o tipo de posse, de aquisição de posse na modalidade originária, aquela que não transmite os vícios para o novo possuidor. Agora a gente vai falar sobre uma outra modalidade, que é a modalidade derivada, aquisição derivada da posse. Quando eu tenho uma aquisição derivada, eu sempre vou ter a anuência do possuidor anterior, porque a gente vai estar frente a um negócio jurídico. Aqui, da mesma forma que a gente conversou em relação à posse originária, na posse derivada, os vícios agora são transmitidos ao novo possuidor. Aqui, se a posse era injusta, ela continuará injusta, mesmo que mude o possuidor. Então, as características do possuidor, as características da posse anterior, elas são transmitidas diretamente para o novo possuidor, certo? Dá uma olhada comigo no artigo 1203 do Código Civil, que fala que, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com a que foi adquirida. Aqui a gente está frente à posse derivada. Salvo prova em contrário, então, todos os caracteres do possuidor e da posse anterior, elas vão ser transmitidas diretamente para a nova posse. Da mesma forma, afirma o artigo 1206, que diz que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Também aqui estamos frente a uma posse derivada. As características, os caracteres do possuidor e da posse anterior são transmitidas aos novos possuidores. Os modos derivados de aquisição de posse, como eu já tinha colocado para vocês, são transmitidos através de negócio jurídico. Se transmitido através de cessão de posse, eu tenho que tomar cuidado e verificar todos os requisitos do Código Civil, lá do artigo 104, que falam sobre a validade do negócio jurídico. Então, não interessa se eu estou falando sobre posse, sobre propriedade, se falo sobre negócio jurídico, todos aqueles requisitos do artigo 104, a escada pontiana que a gente viu nas aulas de obrigações, tudo isso tem que estar, todos esses elementos têm que estar devidamente preenchidos para esse negócio jurídico ter validade e para daí sim eu poder falar em cessão de posse. Modalidades de cessão de posse derivada. Modalidades de aquisição de posse derivada, desculpe, não de cessão, de aquisição. Que ó, prof, essa é a matéria da aula de hoje. Primeira delas é a tradição. O que é tradição? Tradição é quando eu coloco na esfera da propriedade de outra pessoa algum bem, eu entrego. Isso é tradição, a entrega de um bem do possuidor anterior para o novo possuidor. Tem que ter essa entrega da coisa. E a entrega da coisa, ela pode ser onerosa ou gratuita. Nem precisava ter colocado isso no slide, uma vez que no slide passado eu falei para vocês que tem que ter o requisito do 104. E qualquer sessão, a gente sabe que a sessão pode ser ou de forma onerosa ou de forma gratuita. Então, só para deixar bem especificado. Só que, também na tradição, é lógico que a gente tem aqui dentro do direito civil uma subclassificação. A gente tem 3 tipos de tradição. A tradição real, que é aquela que eu entrego para você uma coisa diretamente. Sai da minha esfera de posse e agora você entra na sua esfera de possuidor. A segunda forma que eu tenho é a tradição simbólica. Sabe quando a gente vê aqueles prêmios na televisão? Ah, fulano de tal ganhou 15 mil. E eles pegam um cheque desse tamanho, assim, imenso, e entregam para a pessoa. Essa é uma tradição simbólica. Da mesma forma, quando alguém ganha um carro ou ganha uma casa, vem a pessoa e entrega a chave para o novo possuidor. Também há um tipo aí, um exemplo de tradição simbólica. Terceira forma de tradição é a tradição ficta. Essa é bem interessante. A tradição ficta, pelo próprio nome, ela é fictícia. Ela não acontece propriamente dita. E coloquei para você o constituto possessório e o traditio breve mano, que foram aquelas 2 palavrinhas que eu falei para você lá no primeiro slide. Não esquecer que eu ia explicar para você no final da aula. E chegou esse momento. O que é o constituto possessório? Nada mais é uma pessoa possuir em nome próprio e depois, com a transmissão da posse, estar possuindo em nome alheio.
Como assim, prof? É muito simples. Vou dar um exemplinho que vocês nunca mais vão esquecer. Tempos de crise, tá todo mundo com problema. Tem uma pessoa que tem uma casa bem bacana e aconteceu um problema financeiro na vida dela e ela precisa levantar um montante de dinheiro X. Ela, proprietária do imóvel, fala: meu Deus, vou vender minha casa para conseguir levantar esse dinheiro, mas aonde que eu vou morar? Sabe o que ela faz? Ela faz um contrato de compra e venda que tem a cláusula constituinte. Essa cláusula constituinte, eu vendo o meu imóvel para um terceiro, ou seja, eu estava possuindo em nome próprio, pois eu era proprietário, mas com a venda eu não passo mais a possuir em nome próprio. Mas ao mesmo tempo, eu faço um contrato de aluguel com aquela mesma pessoa que comprou a minha casa. Então, antes eu possuía em nome próprio, uma vez que proprietário eu era daquele bem. Junto com o contrato de compra e venda, eu assino um contrato de aluguel e continuo morando na mesma casa, mas agora eu tenho que pagar para o novo proprietário os valores do aluguel mensalmente. Vejam que antes do contrato de compra e venda, eu possuía em nome próprio, uma vez que eu era proprietário. Agora, após a compra e venda e após o negócio jurídico de aluguel, eu começo a possuir em nome alheio. Certo? Tranquilo? Próximo. O traditio breve humano é totalmente ao contrário do constituto possessório. Aqui, o possuidor antes possuía coisa alheia e agora começa a possuir em nome próprio. Vamos fazer o raciocínio completamente inverso do exemplo que eu dei agora. Agora eu sou locatária. Eu tenho uma locação, um contrato de locação assinado com o proprietário e eu faço uma proposta irrecusável para o proprietário e acabo comprando aquela casa. Antes eu, como locatária, possuía em nome alheio. Agora, após o contrato de compra e venda, eu acabo possuindo em nome próprio. Esses dois institutos a ordem adora. Dá uma lidinha, dá uma olhadinha em jurisprudência, que sempre faz bem para vocês se manterem atualizados, certo? Para a gente terminar a aula, eu quero conversar sobre a sucessão da posse. Tem 2 artigos aqui no Código Civil que tem que ser analisados. A gente já falou sobre o artigo 1206, que a princípio todos os caracteres da posse devem ser transmitidos quando a nova posse surge, naquele momento que você tem a possibilidade de exercer a posse de qualquer tipo de bem. Mas o artigo 1207 tem uma regrinha que é bem bacana. Diz o artigo: o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor. E o sucessor singular é facultado unir a sua posse à do antecessor para os efeitos legais. O que isso significa? Lembrando lá alguns conceitos até do direito sucessório. Quem é que é sucessor universal? É aquele herdeiro legítimo, por exemplo, que recebe uma cota da herança. Ele recebe uma gama de direitos. Ele não recebe somente um bem certo e determinado. Não, ele recebe uma gama de direitos. Por exemplo, 1/3 de toda a propriedade que tinha o de cujos. Veja que não existe um bem diretamente relacionado e direcionado a ele. Isso é um sucessor universal, uma gama de direitos. Por outro lado, o sucessor singular, completamente diferente, é aquele que recebe um bem certo e determinado. Feitas essas primeiras considerações em relação aos tipos de sucessão, a universal e a singular, se você ler o artigo de novo, agora você vai entender. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, ou seja, existe a possibilidade de unir as posses. O que isso significa? Se eu sou sucessor universal e meu pai possuía há 20 anos um imóvel, quando a posse vier para mim, juntando o que está escrito 1207 com 1206, os 20 anos de posse também vão ser transferidos para mim. Todos os caracteres da posse anterior são transmitidos para o novo possuidor, tanto que o tempo de posse também é transmitida. Por que isso é bacana? Por que isso é importante? Vou bater na mesma tecla. Uso capião. Se você que está uso capião do bem imóvel e você é sucessor universal da pessoa que antes a possuía, você consegue juntar o tempo de posse anterior com o seu. Se seu pai possuía 4 anos,
e você é herdeiro, sucessor universal dele, se você conseguir obter, se você tiver a possibilidade de possuir durante mais um ano, você já tem a possibilidade de repente de aí pedir uma uso capião especial. Daí você tem que entrar aí nos requisitos de cada modalidade de uso capião. Agora, continuando a leitura do artigo, falando sobre o sucessor singular. O sucessor singular é facultado unir a sua posse a um antecessor para os efeitos legais. Se eu, sucessor singular, aquele que recebe um bem certo e determinado, eu tenho a minha faculdade, ou seja, eu decido se eu quero unir ou não a posse com o meu antecessor. Essa é a diferença de sucessão de posse a título singular e a título universal. Importante em relação a uso capião. E para terminar agora, juro, é o último, artigo 1208. O artigo 1208, eu quero pegar só a primeira partezinha para a gente fazer uma diferenciação entre posse e detenção. Muita gente acaba confundindo, mas são conceitos, são institutos bem diferentes. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Olha só. Vou dar um exemplo para ficar claro. Você tem uma chácara. Nessa chácara você contrata um caseiro. Esse caseiro ele mora dentro do teu terreno, ele tem uma casinha lá destinada a ele. Sua família vai morar lá também, a esposa dele com o filhinho, e o trabalho dele é cuidar ali da tua propriedade. A minha pergunta é a seguinte: ele tem posse daquela casa e da sua fazenda? Na verdade não, porque ele possui apenas a detenção, uma vez que você o autoriza a utilizar, mas são atitudes de mera autorização. Não existe a posse propriamente dita, porque senão todo caseiro pedia uso capião, porque ia ter posse. Outra coisa, o motorista de ônibus. O motorista de ônibus tem posse do ônibus que ele dirige. Imagine que numa viagem longa, 15 horas por dia? Na verdade, não. Ele tem apenas a detenção, uma vez que ele tem uma mera permissão de utilizar naqueles momentos aquele bem. Essa é a diferença entre detenção e posse. Se você fosse colocar num patamar, o mais importante seria a propriedade, depois a posse e por último lá embaixo a detenção. Só para fazer um parênteses para vocês, que a gente estava falando agora em relação ao caseiro, só para vocês saberem, tem uma jurisprudência que eu achei até hoje em todos os tribunais aí do país, que deu a uso capião por um caseiro do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas num processo assim bem diferente, bem peculiar, e acabou gerando a posse e não a mera detenção do caseiro. O entendimento do tribunal foi que os donos acabaram meio que por sumir. Os donos saíram um dia da chácara e nunca mais voltaram durante 10 anos. E o caseiro cuidou da propriedade deles durante esses 10 anos sem receber nada. E um dia, os filhos dos donos que acabaram morrendo nesse meio tempo, chegam na fazenda, na chácara, e mandam o funcionário, o caseiro, embora. Veja, ele ficou 10 anos lá, sem receber salário, cuidando do bem, e o caseiro conseguiu comprovar que ele mandou diversas cartas, tentou contato, ligou e não conseguiu mais o contato com os verdadeiros proprietários. Daí o Tribunal de Justiça de São Paulo foi lá e deu a propriedade para eles através da uso capião. Interessante, né? Procura aí que você vai achar. Gente, essa foi a aula de hoje, falando sobre aquisição de posse, mais alguns institutos. Não esquece de compartilhar o vídeo. E eu espero você aqui na próxima aula de Direito Civil da Cultive. Beijo!